ela pode ser considerada uma obra nova, que é essa que a gente tem agora, que é o dobro de tamanho, né? Ele mostra que ele resolveu esperar a reimpressão do livro. Isso é uma coisa muito importante da gente tratar, porque as pessoas têm que entender que essas obras foram escritas no século XIX. Então não é a mesma facilidade que a gente tem agora para construir obras, ainda mais obras com tantas páginas e uma obra científico-filosófica que ela não pode ter contradições, ela tem que ser muito rigorosa. É um trabalho muito difícil numa época que não tinha computador. O Carlos Sete, que a gente sempre cita aqui, há vários lives dele no YouTube, as pessoas podem pesquisar. Ele mostra muito bem como é que era feita a impressão das obras na época de Kardec, era um processo muito complexo. Então, qualquer alteração ou qualquer coisa nova que fosse ser feito, não era bem assim para fazer. Então, eu digo para as pessoas que pesquisem sobre isso, né? Então, ele esperou, organizou melhor as matérias e também ele diz que alguns detalhes mudaram. Um exemplo clássico que a gente sempre dá, né? É o exemplo de quando que inicia, né? Quando que o espírito se liga ao corpo, que na primeira edição a informação é que ele se liga no momento do nascimento, e aí na segunda edição que se liga desde o início, né, da concepção. Então, há essa modificação. Mas como ele mostra, não são os princípios centrais, né, o chamado núcleo da ciência, né, mas modificações periféricas. A própria noção, mais tarde, que vai ser feito de subjugação para possessão, esses detalhes, nunca é algo do núcleo da ciência, né, que poderia até destruir a ciência, como às vezes acontece, ou causar uma revolução naquela ciência. Quando há uma modificação numa teoria científica que altera o núcleo dela, que é uma coisa mais difícil, aí geralmente nasce uma nova ciência ou alguma grande revolução. Mas não é o caso. As alterações que a gente vai ver no decorrer de Kardec são sempre alterações como essa que ele falou, né, que são mais periféricas, no detalhe, né? Isso também é importante de falar, porque também muitas teorias que vieram depois de Kardec tentam usar esse argumento, mas Kardec modificava as suas obras, então isso que a gente está propondo agora também é uma modificação, mas muito cuidado, modificações nos princípios básicos de uma ciência, se eu tirar um tijolinho, cai tudo. Quando eu mexo num ponto de uma ciência, eu tenho que ter muito cuidado. Dependendo aonde eu mexo, eu posso criar um problema para toda a ciência. Não é uma coisa assim simples. E Kardec sabia muito bem, então, esse caminho, né? Então, as modificações que ele faz são muito, como eu disse, periféricas, estão, né, na parte mais não estrutural da ciência, como esses casos que a gente está falando aqui, né? São detalhes. Depois, notem que ele já dá uma pequena e sutil ideia da questão da universalidade aqui, né? Quando ele fala que as comunicações foram confirmadas por diversas comunicações em outros locais, né? Inclusive na história, e ali é a história com H maiúscula, né? Ou seja, em todas as épocas, aliás, as próprias obras de Kardec, principalmente a Revista Espírita, também serve para isso, né? É para mostrar que o espiritismo já estava os seus princípios em todas as épocas da humanidade, né? Que isso também é importante para a construção de uma ciência, né? Para mostrar que é um fenômeno natural. Então, notem Kardec comentando sobre essa segunda edição. Deixa eu passar para vocês comentarem um pouco ou trazerem questões. Eric. Essa questão é importante, né, de esclarecer essa questão, né? Usam isso como argumento, né? Ah, Kardec modificou a obra, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, é porque Kardec modificou a partir de um método, né? A lógica, a razão, os dados empíricos, a controle universal, não como é feito hoje no movimento que um espírito vem sozinho e ele dita uma nova doutrina, né? Ou, por exemplo, tem outros casos, né, como o da possessão, que Kardec muda também, ele admite a possessão física na Revista Espírita, no caso da senhorita Júlia, e depois na Gênese, que ele não admitia
no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, né? Tem a questão a teoria dos espelhos, na revista, enfim. Mas são mudanças, e são mudanças em questões secundárias, né? Você vê. Tem até a teoria de Lakatos, né? Do programa de pesquisa, né? Que você tem um núcleo, né, firme com os princípios e em volta você tem as hipóteses auxiliares, né? Então foram mudanças secundárias, não no núcleo firme da doutrina, vamos colocar assim. E não foram feitas de qualquer forma, como é feito hoje em dia por um médium, né? Ou como o Michel falou, que as pessoas confundem controle universal com democracia, né? Como se fosse voto, né? Primeiro que antes do controle tem a questão da razão, né? Então, por exemplo, se 1000 espíritos vierem falando que a Terra, que existe um quadrado redondo, por exemplo, isso é ilógico, né? Não seria aceito. Se 1000 espíritos vierem falando que a Terra é plana, isso não vai ser aceito porque contraria os dados da ciência. Então você tem critérios antes da. Não é uma democracia o voto, né? Como a gente vê. Esse pessoal que usa o controle para justificar, por exemplo, colônia, eles pegam autores que se conheciam entre si. Então você vê nessa obra que o Michel falou, né, que tenta justificar a colônia, ele pega Chico e Divaldo, mas Chico influenciou Divaldo, Divaldo leu Chico antes. Não é o controle universal, né, que era médio desconhecido. Então é importante esclarecer isso, porque realmente pegam essa questão de Kardec ter mudado as edições, né, ou de Kardec ter mudado algumas coisas para justificar qualquer mudança absurda, né, o que não é feito hoje em dia, né? Inclusive Kardec diz lá no texto sobre o controle universal que os princípios, novos princípios viriam espontaneamente, né, pelo controle universal, não seria algo provocado, né? E se os espíritos tivessem corrigido, eles também viriam espontaneamente através disso. Então, as pessoas compreendem muito mal a ciência espírita e o método de elaboração que Allan Kardec fez, né? E pensar que Kardec, com a ajuda do Espírito da Verdade, teria errado de maneira absurda em algum princípio é não entender, né, realmente a superioridade que tinha Kardec, né, na escala espírita. Exatamente, Eric. E o próprio Kardec vai dizer, né, que, por exemplo, a reencarnação, né, a reencarnação não é uma invenção de Kardec. A reencarnação, vamos dizer assim, não foi o Espiritismo quem apresentou, o próprio Kardec vai dizer isso, que isso já era um assunto ventilado, por exemplo, Jean Renaud, né, depois você me corrige o nome aí, que era um filósofo, que ele já, né, trazia essa teoria, só que o Espiritismo não explicar de forma racional. E o próprio Kardec vai dizer, olha, né, eu tive dificuldades aí em aceitar o negócio. Foi assim, até a reencarnação, beleza, tá? Não, houve ali um tempo para que ele pudesse absorver e meditar sobre esse princípio, que é um princípio, né, básico, fundamental mesmo da teoria espírita, porque é ela que constrói todo edifício, né? Agora, veja, aí vem, por exemplo, espíritos em romances mediúnicos falando sobre reencarnação de uma forma muito esdrúxula, completamente contrário àquilo que nós temos como um princípio fundamental, né, do espiritismo, né? Então, vejam, qualquer mudança que um espírito, uma opinião pessoal, ele faz sobre um princípio espírita, não pode ser aceito como mudança, porque o espírito está atualizando. Se a gente olhar dessa forma aí, a teoria espírita, o conjunto, né, ele fica complicado, ele fica frágil, né? E pode encontrar pontos aí onde os detratores, e tem pessoas que estão aí no TikTok, principalmente, que estão combatendo as ideias espíritas, mas combatem os baseados, como o próprio, aquele aquele filósofo Pondé, que foi respondido pelo Cosme, ele se baseou em romances mediúnicos. Então, essas pessoas trazem as críticas, as zombarias, fundadas em romances mediúnicos, porque não estudaram a ciência espírita, né Michel Eric?
Isso aí.